Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estudo linguístico, tá? Nós vamos falar sobre as orações subordinadas reduzidas. Ai, meu Deus! E agora? Não, fiquem calmos, tá? Vai ser super tranquilo. Não é nada difícil, a gente só tem que lembrar de tudo aquilo que a gente já viu lá em orações subordinadas. Tudo bem? Então, para isso, vocês precisam pegar o livro de vocês lá na página 40, tá? E aí eu vou explicar direitinho, podem ficar calmas e tranquilas, tá? Que vai dar tudo certo, tá bom? Ela segue o mesmo padrão não, tem umas peculiaridades, né? Peculiaridades. Mas, é tranquilo, tá bom? Então vamos lá? Que eu vou começar lá no livro digital com vocês. Então, olha lá. Página 40, estudo linguístico. Bom, vamos continuar a examinar o período composto por subordinação e as orações subordinadas substantivas, estudando agora as orações reduzidas. Em um período composto por subordinação, como já vimos, né? As orações subordinadas dependem de outra, né? Então, essa aqui, ó, é de novo o conceito de orações subordinadas, né? Elas dependem de uma outra oração, exercendo uma função sintática dessa. No caso das orações subordinadas substantivas, que são as que nós estamos falando, né? São 6 funções. As do sujeito, objeto direto, objeto indireto, que a gente já viu, predicativa, complemento nominal e aposto. Bom, essas orações, elas frequentemente são ligadas à principal. Lembram-se? Por meio do que? De uma conjunção integrante, que é o que ou se. Às vezes, essas orações não têm a conjunção e apresentam o verbo em uma forma nominal. Nossa, professora, não lembro o que é isso. Nós vamos conversar agora, ó. Então, às vezes, como ele disse ali, às vezes essas orações não têm essa conjunção, lembra o que e o se? E apresentam o verbo em uma forma nominal. Então, o gerúndio, o que é o gerúndio? O gerúndio é aquele que a gente vai acrescentar o sufixo. Lembram-se o que é sufixo? Aquele que a gente coloca lá no final, né? O sufixo NDO. Então, fazendo, cantando, voando, sabe que termina no ando, tá? Continuando, enfim. Então, esse é o gerúndio, tá? A gente fala que é uma redundância, né? Eu estava andando, eu estava cantando. Não que necessariamente precisa ter um outro verbo junto com ele, mas ele traz essa redundância. Quem gosta muito de falar assim no gerúndio são os dos telemarketing, sabe? Eles falam às vezes assim, estamos transferindo sua ligação, sabe? Essas coisas assim, enfim, tá? Então, esse daí é o gerúndio. O particípio, ele vai tratar de uma ação já finalizada ou relacionada ao passado. Então, deixa eu só apagar aqui. O particípio, ele vai terminar em ado ou ido. Então, partido. Sabe, já. Cadê o bolo? Já foi partido. Então, é uma atividade que, por exemplo, já passou, tá? Ou o infinitivo. Ai, professora, infinitivo? O infinitivo é aquele que termina com ar, ou ir. Vamos lembrar um pouquinho lá do nosso passado, não tão passado assim? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, são os verbos que eles não estão flexionados, tá? Então, cantar, né? Viver, partir, voar e assim por diante, que termina com ar, ou ir, que é o infinitivo, tá bom? Então,
Nesse caso, elas são chamadas de orações subordinadas reduzidas. Tá? Portanto, essas orações reduzidas podem ser identificadas por apresentarem o verbo numa dessas formas: infinitivo, gerúndio ou particípio. E posso falar uma coisa para vocês? Aparece muito mais no infinitivo. Então, ela é mais tranquila de ser identificada, tá? Não que seja, não vai ter de particípio, não vai ter no gerúndio. Não, não é isso. É que, a maioria das vezes, elas aparecem muito mais no infinitivo, tá? E por não apresentarem o quê? Uma conjunção integrante. Aí vocês vão ficar assim, como eu vou saber? Calma aí que vocês vão entender. Bom, orações subordinadas reduzidas. Leia a seguir alguns exemplos destacados de orações reduzidas. Um exemplo aqui. Vamos lá. Leia a seguir alguns exemplos destacados. E quem passar pela CCBB não terá apenas a oportunidade de conhecer 245 fotografias desse grande mestre da imagem. Segundo exemplo. Vou colocar aqui um asterisco. Segundo, quando já amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Bom, nesses exemplos, como os verbos das orações subordinadas estão no infinitivo, quais são eles? Então, na primeira, nós temos lá passar, tá? E na segunda, ver aqui, né? Então, aqui. Então, passar e conhecer aqui, ó. Conhecer. Tá. Nesse caso, como os verbos das orações subordinadas estão no infinitivo, conhecer e ver, como ela desempenha a função de complemento nominal da oração principal, são classificadas como orações subordinadas substantivas completivas nominais reduzidas em infinitivo. Ufa, quase não sai, né? Ou resumindo, orações subordinadas substantivas, aí você vai ter que escrever completivas nominais reduzidas do infinitivo. Tá? Então, existem 3 tipos de orações reduzidas, do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Mas nesse capítulo só vamos trabalhar com as do infinitivo. Nós só vamos falar sobre o infinitivo. Então vai ficar mais tranquilo. Só tem que saber qual é o tipo, tá? Para classificar as orações reduzidas, é necessário analisar o período e observar qual função sintática reduzida está desempenhando. Então, tudo o que a gente fazia antes, nós vamos continuar fazendo, tá? Só vamos pensar se está no sentido de objeto direto, indireto, de complemento ou de sujeito e assim por diante. Tá? Então, é praticamente a mesma coisa. A diferença é só o verbo, que não vai estar flexionado, estará no infinitivo. Foi necessária a minha saída. O que é que foi necessária? A minha saída, sujeito. Então, a minha saída, sujeito. Foi necessário que eu saísse. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? O que foi necessário? Que eu saísse. Então, meu sujeito está lá. Foi necessário sair. Então, o que foi necessário? Sair. Ele continua sendo sujeito. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo. Ufa. O problema é que é muita coisa para escrever, né? A próxima. A próxima aqui. Queria muito o meu jantar. Quem quer alguma coisa. Ele quer o quê? Meu jantar. Objeto direto. Queria muito que eu jantasse. Quem quer alguma coisa. Quer o quê? Que eu jantasse. Objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. Ok. Queria muito jantar.
Então, quem quer alguma coisa, que é o quê? Jantar. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida do infinitivo. Certo? Complicado? Não. Vai. É aquela, né? Se você entendeu o conceito todo de oração subordinada, isso aqui você vai tirar de letra, tá? E agora nós temos aqui o nosso objeto digital. A gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá. E quem resolve adotar um amigo canino tem a obrigação de exercitar seu cão todos os dias. Neste exemplo, como o verbo da oração subordinada está no infinitivo exercitar, ela desempenha a função de complemento nominal da oração principal e é classificada como oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida do infinitivo. Ufa! A próxima. Ao comprar a nova casa, a família mudou-se. Aqui temos um exemplo de oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo. Mas nós não falamos ainda de orações subordinadas adverbiais, tá? Mas se são adverbiais, é de advérbio. Então, lembra que nós estudamos modo, tempo, circunstância. Mas a gente vai ver isso lá na frente, tá? Não vamos agora ficarmos assim tão preocupados. Vamos entender esse primeiro assunto. E a terceira aqui. Ao terminar a prova, o candidato deve aguardar em sua mesa. Exemplo de oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo. Então, tá vendo que ele está trazendo muito adverbial temporal. Mas, vamos aos poucos, tá bom? Então, vocês vão fazer o mesmo caminho que nós fazíamos para observar as orações subordinadas, substantivas, as que nós já vimos todos os tempos, tá? Bom, vamos fazer como exemplo a primeira atividade para vocês tentarem conseguir fazer as outras. Então, vamos lá. Transforme as orações desenvolvidas, sublinhadas em reduzidas de infinitivo, fazendo as adaptações que julgar necessárias. Então, eu vou explicar essa primeira, e aí vocês vão tentar fazer as outras, e amanhã eu venho com a correção. Tudo bem? Então, vamos lá. Não creio que seja necessário me matar agora, natureza. Então, eu tenho o meu verbo aqui, né, o meu quezinho, que eu já sei que é uma oração subordinada, né? A gente não vai classificar nesse momento. Mas eu tenho o meu que, oração subordinada, né? Tal. Como é que eu vou transformar? Se a oração subordinada reduzidas, elas não têm a conjunção integrante. Então, vamos começar lá. Não. Opa, tem que tirar aqui. Não creio. Opa, não creio. Tá lá que seja. Não creio que ser não dá, não é? Não creio, como é infinitivo, não creio ser necessário. Não creio ser necessário me matar agora, natureza. Esse é natureza tá com letra maiúscula, né? Porque seria a mãe natureza, né? Vou tomar uma vírgula aqui. Não creio ser necessário me matar agora, natureza. Então, vocês vão tentar fazer com todas as outras aí. Certinho? Lá no exercício 2 é que nós vamos tentar classificar, tá? Mas primeiro vamos entender essa parte aqui, tá? Tentem fazer, pessoal, essas atividades. Tanto da página 40 eu já fiz, né? Mas da 41, tá bom? Então, até amanhã na correção, pessoal. Tchau, tchau.